A gente vai começar a gravar. E aí, pessoal, para hoje eu pensei numa metodologia um pouco diferente do nosso último encontro, que, como a gente não tem apresentação, alguns semestres do Clube do Livro tinha apresentação de pessoas, né? A gente tinha pessoas designadas para cada encontro. Mas eu resolvi não fazer isso esse semestre, deixar um pouco mais... A Sara senti frustrada. Deixar um pouco mais solto, mas eu vou mudar um pouco a lógica da primeira reunião, porque eu acho que eu falei muito na primeira reunião, e ficou um pouco aula. E não é muito o nosso intuito do grupo simular um pouco uma sala de aula, um pouco aquela relação um pouco vertical e unilateral, né? O professor falar mais e vocês entrarem mais como coadjuvantes. E aí hoje eu vou tentar inverter um pouco a lógica de a gente tentar conseguir debater mais, né? E aí eu sei como vocês, às vezes, podem ficar um pouco acanhados, né? Eu fui e ainda sou estudante até hoje, né? Eu sei que às vezes a gente fica, não, pô, será que eu falo, não falo? Fica aquela coisa um pouco envergonhado, fica um pouco, às vezes fica, a gente até medo, né, de falar alguma coisa. Mas a gente vai tentar inverter um pouco a lógica, tentar deixar um pouco mais horizontal o nosso debate, até porque é isso, né? Não faz sentido, eu sou professor aqui, mas não faz sentido num grupo, num clube, reproduzir a lógica de sala de aula, né? Até porque eu já tenho isso nas manhãs dos meus dias, que é dando aula para as turmas de Direito e Literatura e de Formação Social do Brasil, lá na Escola de Comunicação. Beleza, pessoal? Então, tem algumas perguntinhas que eu deixei aqui engatilhadas sobre enredo, sobre algumas das passagens do livro, para a gente depois ir debatendo. Mas como, para a gente iniciar, até para a gente esquentar um pouco os motores, é sempre interessante retomar um pouco a história, né? E eu vou contar rapidamente, coisa de 2, 3 minutos, a história, e aí eu vou jogar algumas questões, até para escutar a opinião de vocês sobre o livro, né? Se gostaram, não gostaram, o que acharam da história, se a professora não consegui, se eu gostei, mas eu não vi nenhuma conexão com o direito, professor. Ou eu não gostei, e pior ainda, não vi nenhuma conexão. Então, você fez eu perder tempo lendo esse livro. Achei péssimo, não gostei, muito enrolado, aquele romantismo ainda do século XIX, não foi muito com a cara do livro. Mas, enfim, a história, pessoal, bem sinteticamente, começa lá no ano de 1850. E aí já tem uma coisa que é importante para quem gosta de história das leis no Brasil. 1850 é um momento que tem uma lei muito importante para a nossa história, que a gente falou um pouco dela na semana passada, até porque o Tronco do IP também passava, parte do livro, né, a primeira parte passava ali em 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Fim do Tráfico Negreiro. Enfim, mas o livro se passa em 1850, como está nas primeiras linhas, inclusive, lá com a morte do Conselheiro Vale, que era ali parte da elite senhorial do Império, né, daquela classe abastada, dona de propriedades, de escravos, que vivia de renda, não vivia do seu próprio trabalho, como várias vezes, inclusive, Estácio deixa bem claro no livro. Passa com a morte e com a abertura do testamento do Conselheiro Vale, e é uma surpresa no testamento, porque se esperava que a herança ficaria toda para o Estácio, que é o filho do Conselheiro Vale, mas ele revela que o conselheiro tinha uma outra filha lá no testamento e que parte da herança, portanto, deve ser designada a Helena, que é essa outra filha, e mais do que isso, o conselheiro tinha uma vontade de que Helena fosse integrada à família, né? Fosse viver lá no Andaraí, que era provavelmente o sobrado lá da família do Conselheiro Vale na corte imperial. E aí uma bucha, né? Parecia tudo tranquilo, passar a herança, um filho único, não teria confusão e tudo mais, mas não, ele inventa, ele tem uma outra filha e, mais do que isso, ele exige que a família receba ali a Helena, né? E aí o drama se passa um pouco nisso, na adaptação da Helena, que é um pouco rápida, né? Ela conquista muito rapidamente não só o Estácio, mas também conquista a confiança da Úrsula, que é a tia do Estácio, irmã do Conselheiro Vale, e conquista a confiança de todos ali no Andaraí, inclusive dos escravizados, especialmente do pajem que acompanhava a Helena, que é o Vicente. A única confiança que ela não adquire é do Dr. Camargo, pai de Eugênia, porque o Dr. Camargo tinha interesse em casar a Eugênia com Estácio, né? E a aparição da Helena coloca primeiro uma questão que divide a herança do Conselheiro Vale entre dois irmãos, e depois começa, inclusive, a gerar uma suspeita de que Helena possa vir
a ter um caso com Estácio, que aí não sobraria nada de fato para Eugênia. Enfim, essa é um pouco a história básica do livro, e aí o grande drama que vai haver é que Helena começa a se encontrar, né, com um sujeito numa cabana ali perto da, das imediações do Andaraí, e que gera uma suspeita no Estácio, que descobre, né, que a Eugênia a Eugênia não, né, a Helena está se encontrando com alguma pessoa, e gera inclusive uma crise de ciúmes, e ele confronta ali aquele sujeito. Um dia depois que a Helena vai, ele vai e confronta aquele sujeito para descobrir quem que é. E nesse meio tempo, a Helena também começa a ficar muito acuada com essa pressão do Estácio por descobrir quem que é essa pessoa, e mais do que isso, pelas investidas do Estácio, e, inclusive, por causa disso, pelo esse surgimento de uma paixão entre irmãos, e ela já sabia que ela não era irmã do Estácio, ela arranja um casamento lá com Mendonça, né? Ela forja ali uma certa tentativa de casamento com Mendonça, e isso gera uma grande crise no Estácio, e aquilo vai adoecendo a Helena também, porque ela tem um segredo que não pode ser contado, né? E depois a gente vai discutir por que será que a Helena não podia contar esse segredo, que tantas interdições sociais levavam a Helena a não poder assumir que ela não era, de fato, irmã do Estácio, e assumir, inclusive, os sentimentos que ela tinha por ele, que eram sentimentos de paixão. Enfim, chega no clímax, né? A Helena, já muito doente, na cama, inclusive, acamada e tudo mais, e não se sabe o que está acontecendo com ela, porque ela não fala a verdade, até que se surge uma conversa entre o padre Melchior e o próprio pajem Vicente, que o Vicente conta a história, né? Conta a história de que a Helena se encontrava com aquele sujeito que era o irmão dela, né? Ela tinha mentido um pouco para o Vicente, dizendo que era o irmão dela, não o pai verdadeiro, o Salvador. Enfim, toda essa história já era no clímax, e no fim, a Helena, né, não conseguindo conviver com aquela verdade, com aquela certa vergonha de ter passado por filha do conselheiro Vale, que o próprio conselheiro Vale impôs essa condição a ela, né? Ele sabia que ela não era filha dele também, ela vem a falecer no final do romance. Essa é um pouco a história do livro, né? Bem sintético, eu cortei várias partes, deixei um pouco mais direto, mas para a gente ter pelo menos esse panorama aí da nossa discussão, e para quem já tinha lido o livro, para quem... Às vezes a gente lê coisa, eu tenho muito costume isso, eu leio uma coisa, às vezes eu esqueço imediatamente o que eu li, assim, eu li o que aconteceu na história ali no começo, quem é esse personagem, o que ele fazia. Então, retomar isso pelo menos para a gente esquentar um pouco também é sempre bom para ir chegando todo mundo. E aí, pessoal, a primeira coisa que eu queria escutar de vocês é o que vocês acharam do livro, assim, se vocês gostaram, se já tinham lido, se releram, aqueles que leram a segunda vez, terceira vez, qual a opinião de vocês em relação ao livro, e, se possível, também falar se você já consegue enxergar, se não encontrar nenhuma conexão, beleza. Mas se vocês conseguem chegar a alguma conexão com o direito, assim, que a gente pode discutir a partir desse livro, que revela, talvez, para a gente interpretar, seja o direito do século XIX, o momento que o livro passa, ou, inclusive, o momento que o livro é escrito, né? 1876, publicado, no caso, 26 anos depois do momento que passa a história, ou, inclusive, com o Brasil atual, né? Com a formação brasileira em geral. Se ele explica um pouco das nossas relações sociais, jurídicas, políticas e culturais também. Mas a pergunta mais básica é isso: o que vocês acharam do livro, pessoal? O que vocês, a opinião, impressões de vocês sobre Helena, de Machado de Assis? Que ele está na rua, mas diz que está acompanhando. E aí, pessoal, aquela coisa mais por alto, mesmo assim, gostou? Às vezes não precisa nem falar muito, fala, pessoal, gostei, tá, achei top, ou não gostei, achei enrolada a história. Diga aí. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Então, professor, terminei o livro há 10 minutos atrás, né? Por isso que eu mandei mensagem no WhatsApp, já vou entrar. Estava semana de prova, então tá complicado. Mas, então, gostei do livro. Eu confesso que no início ali eu tive uma resistência ali, um certo preconceito, porque da fase romantista de Machado, mas lendo ele vi que ele tem tons ali já realista, tem ironia, viu algo semelhantes ali com o Escravo Isauro do Bernardo Guimarães,
E gostei do livro, vi que uma relação de Machado mostrar mais o papel da mulher na sociedade, ali na corte imperial do século XIX, né? Porque já na realista, os três que focam mais nos homens, na elite, que é Quincas Borba, Dom Casmurro, Brás Cubas, vi isso neles, assim como em Yaya Garcia, que já li também. Então, é uma perspectiva diferente, é, na minha opinião, até interessante, e eu anotei algumas coisas aqui. Não achei o livro assim uma perspectiva abolicionista, né? Até porque o Machado não tinha muito uma visão assim, era mais conservador, até próximo ali da família imperial. Então não vi ele com uma pauta mais abolicionista. Vi que ele tem uma certa, não sei se por ironia, mas ele não traz aquela idealização do casamento. Realmente ele traz aquela perspectiva do amor impossível, do amor irrealizável, tanto presente no realismo europeu, ou no romantismo europeu, quanto no brasileiro. Então, Helena tem uma visão não tão assim de casamento, que o amor basta, que o amor ele é permanente, é duradouro. Achei isso interessante. Consegui, além relacionar ele com a literatura e com a história, eu percebi algo no direito semelhante àquela que tanto naquela época tinha, com a própria lei Eusébio de Queiroz, que o senhor mencionou, de 1850, como hoje, né? As leis não pegam, né? Temos hoje a lei de radiodifusão, por exemplo, que é proibido ter o rádio dentro do carro ali, que o pessoal do agronegócio utiliza muito. É ilegal, em tese, mas o pessoal usa. Então, a lei não pegou. Eu vi isso no momento ali não sei se foi intencional, em que o testamento do conselheiro Vale, né? Da reconhecer a filha, que era filha de Salvador, a Helena, de agregar ela à família, também da herança. Eles meio que recebem ela, mas não aceitam, não incorporam. Tipo, meio que abre a porta, entra aqui na minha casa, mas eu não te abraço, eu não te chamo para jantar. Então, eu vi isso, que não tem uma adesão. E também vi uma perspectiva de Helena para com o pessoal mais oprimido, com o pessoal agregado, né? Que isso também dá para ver em diversas obras de Machado, até porque, pessoalmente, a vida dele foi assim, com a madrinha dele. Eu vi isso, dessa relação dela com os escravos. Tem uma passagem em que o escravo é punido quando está com o senhor andando no carro de boi, que é mais rápido o caminho. E ele fala para Helena que ele prefere ir a pé, mesmo que demore mais, é mais exaustivo, mais dificultoso. Ele prefere ir a pé, porque é o momento que ele tem de liberdade, que ele pode pensar. Então, eu vi isso relacionado não com o direito positivo de legislação, mas o direito de liberdade, não justnaturalista, mas de liberdade, apesar de ter uma norma ali impositiva, proibitiva, que em tese era escravidão, infelizmente, o escravo tinha os seus momentos de liberdade dentro de uma perspectiva que o pessoal, o senhorio, a elite, a sociedade não conseguia identificar isso. Então, é uma relação assim boa do livro, disso daí, apesar de não ter um engajamento mais abolicionista, como tem o Bernardo Guimarães, mas resumo da obra. Eu gostei do livro, tem uma perspectiva boa, historicamente eu gostei, no contexto da literatura, do período e do autor, gostei também, e é isso. Obrigado, professor. Massa, Enzo. Massa demais, cara. Você trouxe várias coisas já de análise muito pertinentes, assim mesmo, assim. Se tivesse em sala de aula aí, cara, tu ia estar concorrendo a uns pontos extras aí. Porque eu dou sempre ponto extra para os alunos participantes e que trazem coisas. Então, se eu fosse meu aluno, já estaria concorrendo aí, não só por hoje, mas também porque eu já te conheço desde a semana de calor, né? De outros espaços também do Peabiru. Mas você trouxe muita coisa, assim. Primeiro, o que eu acho que é importante, eu não vou falar ainda, mas só para a gente já ir botando algumas coisas que talvez apareçam depois, né? Você falou que dentro ali, por mais que a escrita do Machado ainda está na fase romantista dele, né? 5 anos ainda para ser publicado Memórias Póstumas, mas que já aparece ali a acidez do Machado, a ironia, e aquilo que a gente muitas vezes a gente tem uma dificuldade de acessar qual é o sentido que o Machado quer empregar o texto dele mesmo. Será que é uma crítica? Será que o Machado está legitimando aquelas relações vigentes? A questão do realismo também tem isso, né? De uma aproximação que gera uma dúvida para o leitor, né? Qual é a posição moral do escritor em relação aos fatos que ele está narrando? E aí você trouxe também a questão da lei, né?
a lei que não pega, né? Que tipo de sociedade é aquela no qual o tráfico vai ser abolido em 1850? A Lei Eusébio de Queiroz vai ser uma lei que pega, mas de fato, ela vai de fato ter um efeito muito drástico em relação ao tráfico atlântico, mas a gente tinha leis anteriores, desde 1818, tratados internacionais que proibiam o tráfico negreiro, né? Provavelmente desde 1831, com a Lei Feijó, todos os escravizados que entraram no Brasil entraram de maneira ilegal, né? Então a gente pensa o impacto disso, né? 19 anos, no auge do tráfico negreiro, pessoas entrando no Brasil de maneira ilegal, né? E se elas entravam ilegalmente, os seus filhos foram também escravizados ilegalmente. Enfim, vai pensar isso um pouco, talvez, ali para frente também. Uma coisa muito interessante que você. Não, a Lei Feijó foi a lei chamada Lei para Inglês Ver, que é de 1831. Ela proíbe o tráfico também, passa no Congresso Brasileiro, no entanto, ela não pega. Ela vai ter dois impactos. Antes dela, em 1828, 29, ela vai aumentar o tráfico, porque sabe que ela vai ser aprovada. Nos anos subsequentes, imediatos, vai diminuir um pouco o tráfico. Mas logo depois o tráfico volta a subir e vai chegar no seu auge ali em 35, 36, 37, até a década de 40, até chegar em 50. Mas teve uma lei específica que proibiu o tráfico interprovincial, não teve? Que ocorria muito ali entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas essa já é posterior. Se eu não me engano, ela já é perto do final da abolição da escravidão, já na década de 80. 70, 80, obrigado, professor. Depois eu posso até confirmar para vocês, mas a Feijó é de 31, proíbe o tráfico atlântico, mas que não pega. Porque é isso, a gente tem um tratado em 18, um tratado anglo-português, esse tratado vai ser ratificado na década de 20, então já tem tratados internacionais proibindo o tráfico, desde 18. E 31 tem uma lei, que é a Lei Feijó, e que nenhuma delas pega. Então você imagina, desde 18, mas principalmente a partir de 31, todos os africanos que chegaram no Brasil chegaram de maneira ilegal, né? Não era só do ponto de vista imoral, mas não havia lei que permitia. Porque tem uma coisa que se fala muito no Brasil, né? A escravidão foi permitida pela lei. No entanto, boa parte dos escravizados do século XIX não eram escravos diante da lei. A gente tinha uma lei que proibia a chegada daquelas pessoas no Brasil. Enfim, depois eu posso passar para vocês me cobram. Tem um texto do José do Patrocínio, publicado no Gazeta de Notícias, que ele faz o cálculo quanto cada um dos negros, cada negro vivo no Brasil deveria receber pelo trabalho não pago desde 1831. E ele faz uma coluna no jornal e diz lá o montante que deveria ser pago aos negros. Depois vocês podem me cobrar que eu mando para vocês lá no grupo. Enfim, se for da questão da lei, a da Helena com os agregados, que eu acho que é bem interessante, né? Essa forma meio de solidariedade que a Helena tem lá, por exemplo, com o Vicente. E tem uma pergunta, talvez as passagens mais bonitas, não só do livro, mas do Machado, dos romances machadianos, que é a discussão entre Helena e Estácio sobre o que é liberdade, né? E aí eles têm perspectivas um tanto quanto diferentes, né? O Estácio muito dizendo que liberdade é ter tempo, mas atrelada à ideia de que a propriedade proporciona ter liberdade. Eu tendo propriedade, eu tenho uma independência absoluta. Ele vai lá e se compara com um escravo que está passando, caminhando e parando ali para comer uma fruta e tudo mais. E a Helena diz que talvez aquela concepção de liberdade do Estácio não seja tão correta assim, ou que ela não seja absoluta. Talvez tenha outros pontos de vista para pensar a liberdade, inclusive aquele escravizado. Né? Andar devagar era uma forma de você ter liberdade quando você tinha 24 horas de cativeiro. Você chegar num lugar, por exemplo, você sair da senzala e ir para o eito, aquele momento, se você estendesse ele, era o momento que você estendia aquela pouca e precária liberdade que você tinha no seu dia. Enfim, mas muito bom aí. A gente vai depois talvez conversar essas coisas. Perguntar para outras pessoas aí o que acharam também do livro. O que vocês acharam, gostaram? O Enzo já trouxe assim, eu gostei e gostei por vários motivos pertinentes, né? Bem argumentados. Mas diga aí, pessoal. Samara, Laís falou na aula passada, no encontro passado. Daniela, Sara, Anne, Mamed, Evelyn. Alguém gostaria de falar? Eu gostei disso. Diga aí, Sara. Então, como eu gosto bastante de romance, né? Como da Jane Austen, né? Fiquei bastante frustrada na hora que eu li, né?
Principalmente porque na verdade, eu tinha um entendimento que ela não ia morrer. Na verdade, entendimento não, uma expectativa. E depois, eu acho que com a morte dela, acabei ficando decepcionada. Então, afetou a minha afeição pelo livro, entendeu? E o nexo que eu consegui visualizar foi essa questão dela ser reconhecida, né, como filha legítima, né? E essa questão do direito de família, por ser herdeira majoritária. Isso. Uhum. Massa, Sara, massa. Acho que tem duas coisas para pensar nesse direito de família. Como é que é, que é esse direito de família no Brasil, né, pessoal? A gente pensar um pouco, porque a gente estuda muito direito de família no Brasil, e não estuda uma das suas principais raízes da nossa formação nacional, que é o direito de família no Império, especialmente famílias abastadas, como a do Conselheiro Vale, no qual o direito de família passava por meio do direito sucessório, obviamente, uma herança que envolvia escravos, né? Envolvia pessoas submetidas ao cativeiro. É um dos dramas, inclusive, ocultos da história, o destino do Vicente, né? Do Vicente, que é o pajem da Helena, que ele tem sempre o seu destino atrelado ali aos senhores, né? Ele, inclusive, cita um momento lá que a Helena talvez possa dar uma carta de alforria para ele, né? Pode pedir uma carta para o Estácio e tudo mais. E a outra questão que você colou é a sua frustração com a morte, né, da Helena. Depois eu perguntar para vocês, que a primeira pergunta mais específica do livro tem a ver com a Helena, mas essa questão acho que é bem importante porque acho que todo mundo que lê se frustra um pouco. Por que a Helena morre? Especialmente, talvez, porque a Helena é uma personagem tão sagaz, ela domina a ironia, ela consegue, muitas vezes, lidar com aquela situação delicada dela e, no final, ela se rende à morte, né? Exatamente, começa com a morte do conselheiro e termina com a da Helena. Por que será que ela, entre aspas, se rende à morte, né? Sucumbe? Uma mulher tão forte como ela, naquele contexto, especialmente no século XIX, leva ao destino ali fatal. Beleza, bom demais, Sara. O que mais, pessoal? Quem mais pode ir para a gente, pelo menos, ir finalizando essa primeira parte aí, para a gente. Alguém? Laís, Samara, Daniela, Anne, Mamed, Evelyn. Laís tinha falado bastante no passado, se eu não me engano. Mamed, abriu o microfone aí. Não sei se está aberto. Para mim tá, abriu aqui, não sei se. Alguém, pessoal? Dos que não falaram ainda. Tá estranho que o Mamed está dizendo que parece que está com o microfone. Não sei se está aparecendo para vocês, parece que está Sim, tá aberto. aparecendo, tá aberto. Aberto, né? Mas ninguém, pessoal, ninguém. Só mais um. Que professor que fica, porque é a opinião do livro, né? Só assim, às vezes só fala que se gostou, não gostou e tudo mais. Se fosse uma disciplina, falava logo, vai valer ponto. Aqui eu não tenho esse poder de estímulo. Ou falo, né? Vai quem não fala, vai perder ponto a turma aí de participação. Enfim, pessoal, como então ninguém se manifestou, vamos passar então para o segundo elemento, então, né? Que tem a ver com o que a Sara e o Enzo também já comentaram, que é essa personagem Helena, né? E aí perguntar de novo para vocês, o que vocês acharam da... a Evelyn escreveu ali, eu fiquei super rápido com o fim do período, não consegui ler o livro semana, mas aqui entregar para pegar a reflexão, depois ler com calma. Não, beleza, Evelyn, beleza. Que é aquilo, né? Acho que vai ler, estraga um pouco, porque você já sabe para onde é que está caminhando a história, mas é bom que você também lê com uma criticidade formada também. Helena, pessoal, Enzo já expôs um pouco a opinião dele, mas se quiser falar mais um pouco, o que vocês acharam dessa personagem, né? O Enzo, inclusive, já esboçou, né, que é uma personagem bem interessante, especialmente quando a gente compara, por exemplo, com a Alice. Obviamente, são dois romancistas bem diferentes, né? O José de Alencar e o Machado de Assis, escrevem em anos diferentes também, né? O Tronco do Ipê, 1871, o Machado de Assis, em 1876, Helena, por mais que pareça próximo, tem diferenças estruturais ali, já acontecendo na sociedade brasileira nesses 5 anos, mas é bem diferente da Alice, né? A Helena, ela realmente comanda o romance, né? E a Helena tem força de vontade, a Helena, ela tem opinião, ela, muitas vezes, ela contesta o Estácio, ela confronta ali
não só a visão de mundo do Estácio, mas ela confronta também a vontade do Estácio de descobrir as coisas, e não é qualquer pessoa que ela está contestando, né? A Helena está numa posição delicada, porque ela sabe que não é filha do conselheiro Vale, ela está se encontrando com o pai verdadeiro dela, e mais do que isso, ela sabe do poder da classe senhorial naquela sociedade, né? Que é a classe dominante. Enfim, o que vocês acharam da Helena, pessoal? Coisa mais básica, assim. O que vocês acharam dessa personagem? Gostaram? Tem essa questão que a Sara colocou, né? Que ela morre no final e tudo mais. Diga aí. Exatamente. Uma palavra que eu poderia resumir Helena, até quando a gente pensa no contexto literário do romantismo, juntamente com o papel da mulher no século XIX, historicamente falando, eu resumiria a palavra coragem, né? Não há um papel central, preponderante dela, tipo, mas também não há aquela passividade, né? Também dá para dialogar, por exemplo, com, apesar de motivos diferentes, mas o papel da Aurélia Camargo, de Senhora, do Zé de Alencar. E eu vejo assim que ela foi a pessoa que mesmo sendo mulher, aquela questão ali de não ser filha do conselheiro Vale, ela meio que bate de frente com o Eustácio, né? Que a gente pode pensar que tem a posição de homem, não sei, mas a questão, como você já mencionou também, a questão o conceito de liberdade, a posição da escravidão para o Eustácio, ela bate de frente. Quando tem a passagem lá, que eu acho que agora eu não lembro o nome dele, tem um amigo do Eustácio que vai ficar na casa dele, e aí ele pede a mão de Helena, e Mendonça. Eustácio... Mendonça, Luiz Mendonça, né? Isso. E aí o Eustácio meio que rejeita, isso gera um impasse ali. Então eu vejo isso nela, eu vejo uma coragem, uma pessoa desvencilhada dessa posição. Ela, apesar do reconhecimento também da questão da família ali, de não ver uma aceitação 100%, né, total, ela não é passiva, ela é uma pessoa de coragem, ela não sucumbe, né? Minha visão é parte desse princípio, ela não sucumbe, ela tem uma coragem, ela se coloca, né? As suas ideias, as suas ações. Eu vejo nessa visão dela. Apesar de no final ela morrer, isso daí talvez o Machado, não sei, colocou intencionalmente para essa característica romântica do amor irrealizável. Ela meio que perde as suas forças ali no final, né? Essa coragem ela perde, ela meio que se entrega tanto pela doença quanto a parte sentimento social dela ali. Então, eu vejo isso nela. Gente, te perguntar uma coisa que surgiu aí na sua fala. Você mesmo disse, né, que a Helena, ao mesmo tempo, ela faz parte da família, mas ao mesmo tempo tem essa diferenciação, né? Nunca é completa a integração dela ali, né? E ao mesmo tempo a própria Helena, por ela carregar esse segredo, e pela própria origem dela também, né? A origem de classe e tudo mais, mas por ela ter consciência de que ela não é a verdadeira filha do conselheiro Vale, e pela forma como ela foi integrada, ela parece que está em dois mundos, né? Ela está dentro do mundo senhorial, que é da família do conselheiro Vale, mas ao mesmo tempo está fora, né? O Fidel Castro, não sei se é a analogia, mas é que o Fidel foi era rico, foi advogado e tudo mais, mas decidiu se vincular à classe trabalhadora e tudo, e fazer uma revolução contra o ditador, que é muito a história, boa parte dos lideranças da Revolução Cubana tem isso, né? O próprio Che Guevara e tudo mais, vários, inclusive, né? Não só esses, né? A gente pega também a Revolução Russa, estou falando de revoluções de caráter socialista, né? O Lenin também não era um sujeito de origem operária, Trotsky também não, enfim, deles todos ali, um que era mais, era o Stalin, que era classe trabalhadora mesmo. Enfim, mas isso é outra discussão, vamos voltar aqui, que senão a pessoa começa a falar essas coisas e a gente não volta. Mas, te perguntando, até te devolvendo a pergunta, se você acha essa posição dela, né? Alguém que ela entende, ela faz parte, ela inclusive tem os traços, ela consegue dar muito bem ali na família, mas ela também está fora, né? Ela parece alguém que ela está dentro, mas ela consegue também estar fora. Você acha que isso influencia a construção da personagem e que isso é importante, não só para o enredo do livro, mas para a análise que pode ser feita
da sociedade da época a partir do livro? O que você acha, cara? Professor, eu acredito que sim, é uma construção, e a gente pode ver isso na mesma obra do Machado, quando a gente pensa na Ângela, Dona Úrsula, não, a Ângela mesmo, que era a mãe da Helena, que deixa o Salvador, que era o pai biológico da Helena, e vai morar com o Conselheiro Vale. Então a gente vê já a Ângela nessa perspectiva mais de entregue aos padrões da sociedade, ao dever moral, ao que é comum, que é tradicional. E a Helena já vejo diferente da Ângela, que é a mãe dela. Ela já é uma pessoa que se coloca tanto dentro quanto fora. Acredito que por criação ela tem ali aquela identidade com a família do Conselheiro Vale. Não acredito que seja por questões de interesse financeiro, não parte desse princípio, senão ela não teria o outro lado dela, de não pertencer àquela família dominada de senhorio, de classe social da corte do Rio de Janeiro. Então, eu vejo que ela tanto permanece, tenta se fazer parte da família, por questão de uma criação, de uma proximidade, inclusive com o irmão dela, o Eustácio, Estácio, né? O Estácio, irmão dela, e ela se mantém fora, acho que é por uma questão de vínculo sanguíneo, que ela retoma as origens, ela retoma a raiz. E isso pode ser mostrado também, além da contraposição com a Ângela, na forma dela de lidar com acho Vicente, que é o escravo, né? A pessoa mais oprimida, a pessoa mais da base social, né? Porque ela, obviamente, o Salvador não era um escravo, mas não era um conselheiro vale, né? Então, ela tem a raiz e ela mostra nas suas ações esse lado dela, tanto de raiz, acho também de princípios, de pensamento, de ideologia, vou poder falar assim, e a questão de proximidade com a família do Conselheiro Vale, apesar desta não a reconhecer. Acho que esse princípio aí, professor. Obrigado. Massa, cara. Massa. Vamos destrinchar algumas coisas que você falou, que você já trouxe vários elementos de novo, só para a gente pensar como nesse jogo de personagens, nessa exposição de personagens que o Machado traz na obra, a gente consegue visualizar a estrutura de classes daquela sociedade do Brasil imperial e como a estrutura, porque querendo Machado está escrevendo sobre aquela época, né? E sobre uma época específica, que ainda é 1850, que vai substanciar o enredo do livro e conforme, inclusive, as possibilidades dos personagens, né? O que a gente tem aí, inclusive partindo um pouco da sua fala? A gente tem o Estácio e a família dele, né? A Úrsula, a tia, o próprio Conselheiro Vale, tudo mais, que são os senhores, aquela classe senhorial que tem propriedade, vive de aluguel, vive de renda, que assim, tem as relações dentro da política institucional e tudo mais, e tem a propriedade escrava, e não só a propriedade fundiária. São senhores a topo da pirâmide, né? Uma classe bem restrita, porque a gente, inclusive, tinha donos de escravos, mas que estavam no meio da pirâmide, né? Que, por exemplo, um liberto que ia lá e comprava um outro escravo e tudo mais, mas não é o senhor, aquele que é branco, tem uma grande propriedade e tem laços umbilicais ali com a política institucional, com o Estado brasileiro, inclusive proximidades com a própria coroa. Então, já temos aí delimitada essa classe bem clara. Tem, como você mesmo colocou na ponta, aparecem figuras de escravos, né? O Vicente, que é o pajem da Helena, que sempre acompanha a Helena nas cavalgadas e tudo mais. Tem uma passagem bem específica, inclusive, a Helena, né? Quando ela é contestada ali pelo Estácio, você está cavalgando, indo, fazendo viagens e tudo mais, eu me preocupo muito com você. E não seria, talvez, arriscado você fazer cavalgadas com um escravo? E ela fala, a mesma coisa, sair com o Vicente é a mesma coisa sair com ninguém. Que era um pouco isso, o escravo era um objeto, né? Ele não era visto, apesar da Helena, igual você mesmo colocou, tratar o Vicente como um sujeito. Mas para a gente pensar como era lógico a sociedade, né? Ela está dialogando com o senhor, que é o Estácio, e fala, para vocês, senhores, o Vicente é um nada, é um objeto e tudo mais. Então a gente já tem duas limitações, né?
um escravo, os escravos em geral, e aí tem não só o Vicente, tem aquele sujeito que aparece nessa conversa sobre a liberdade, surge alguns momentos, né? Por exemplo, a Helena apaziguou as senzalas, ou a Helena, o Vicente defendia a Helena nas conversas da senzala. Então, assim, a gente sabe que tem uma senzala também, que eles são donos de vários outros escravos e tudo mais. Então, a gente tem os dois grandes antagonismos, né? Os dois extremos dessa pirâmide, os senhores e ali a classe escrava, a grande massa de trabalhadores negros escravizados. No entanto, a gente tem um meio dessa pirâmide também, que são personagens que vão surgindo. O Salvador, que é igual você mesmo falou, né? Ele é uma pessoa pobre, que ele inclusive sacrificou a vida dele, chega dizendo, eu sacrifiquei a minha vida, a minha família, para dar esse futuro para Helena. Né? Eu renunciei, inclusive, meu amor público pela minha filha para que ela tivesse esse futuro. O Salvador, outros agregados que vão aparecer, e um grupo também de dependentes que circula ali, né? Padre e tudo mais, que circula um pouco aquela família senhorial. E aí, os agregados em geral, que estão nesse bloco intermediário, mais próximo, muitas vezes, da base, porque os senhores eles são muito invioláveis no poder deles, eles são absolutos naquela sociedade. E tem pessoas que estão perto da ponta da pirâmide, né, do topo, mas que não são tão senhores como é a família do Conselheiro Vale. Por exemplo, o próprio Dr. Camargo, né, que é um sujeito que vive ali tentando arranjar patrimônio por meio do casamento, quer casar a Eugênia e tudo mais, ou o próprio Mendonça, né, que a primeira coisa que o Estácio faz é dizer que o Mendonça não tem tanto capital assim para casar com a Helena e tudo mais. Enfim, mas essa é a sociedade, né? Especialmente o grande choque, né? Senhores, dependentes em geral e a base de escravos. E aí tem uma questão que é importante, que aí você também falou, né? Que é a Helena. A Helena ela transita entre esses segmentos, né? A Helena ela consegue estabelecer conexões com a classe senhorial, porque ela no testamento ela foi legada para ser uma senhora, ela foi assimilada à família do Conselheiro Vale, ao mesmo tempo que ela também é uma dependente, porque ela sabe que se a verdade for revelada, ela pode vir a perder o status de senhora que ela conseguiu por meio do testamento. Qual é a verdade? Né? Que ela não é filha do Conselheiro Vale de fato. Então, a Helena está integrada mais relativamente na classe senhorial, porque ela é uma dependente mais do que isso. Ela tem um pai que está ali, tem que viver na obscuridade, que também é um sujeito pobre e tudo mais, e que também é um outro dependente da Helena, inclusive. E para ela conseguir se movimentar nessa sociedade, ela também tem que dialogar e estabelecer relações com outro grupo, que os dependentes é um grupo oprimido, mas um grupo mais oprimido do que ela, que são os escravos, que é o Vicente. A expressão desses escravos é o Vicente. Então, tem uma coisa que você falou que é muito interessante, é que ela estabelece uma rede de solidariedade com o Vicente ali. Ela confia no Vicente para poder cavalgar, porque ela precisa dele, porque senão ela não conseguiria cavalgar, não teria autorização para cavalgar, ao mesmo tempo que o Vicente não está ali só para servir ela. O Vicente mesmo escapa em alguns momentos que ele serve a Helena porque ela o protege e talvez porque a Helena possa ser o caminho mais rápido para ele conseguir a carta de alforria. Então tem uma troca mútua entre esses sujeitos que não são senhores, no caso dependentes e também escravizados. Né? E a relação da Helena com o Vicente, nas entrelinhas, fica muito expressa aí. Vocês têm uma relação de cumplicidade. Eu acho que isso é interessante para pensar também, né? Mas como tudo isso é marcado por esse poder dos senhores, né? São senhores que podem agir quase de maneira onipotente, sem ter que estabelecer vínculos, horizontalidade e tudo mais. Tem uma questão que eu acho para a gente pensar aí nisso que vocês estão falando, né? Que ia caminhando porque a Sara trouxe. Né? E depois eu vou voltar para a conversa, porque minha próxima pergunta tem a ver com o Estácio. Na conversa, que acho que aquela conversa é bem interessante lá dele sobre a liberdade e tudo mais. Mas para pensar, por que será que Helena morre, minha gente? A Helena, que é essa pessoa que está entre dois mundos, que ela consegue enxergar, inclusive ter essa postura, né? A Helena, justamente por ela ela saber que ela não é filha legítima e por ela ter esse vínculo escondido com o pai dela, ela tem que ter uma postura distanciada em relação à classe senhorial.
ela não é natural, ela não naturaliza aquele mundo, né? Ela consegue criticar, consegue ter uma posição um tanto quanto distanciada. É uma personagem, portanto, que tem uma postura ali, uma agência na história, né? Ela é de fato, uma personagem com instigante, que tem personalidade, esse tipo de coisa. Por que vocês acham que Helena morre, minha gente? Por que ela devanece na história? Porque a Sarah, inclusive, disse que ficou decepcionada por causa disso. Por que vocês acham que ela venha a falecer? Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com o momento em que a história se passa? 1850? Ou fala o que vocês acham, assim? Porque, pessoal, eu não gostei, pessoal, achei muito estranho morrer e tudo mais. Diga aí. Professor, assim, talvez até perdoe-me o termo, mas uma masturbação mental aqui, né? Como o Wright Mills falava, imaginação sociológica. Talvez, assim, pelo contexto em que a escola literária, que é a obra se insere, acredito que foi apenas para mostrar que o amor não é realizável, né? Assim como lá no simbolismo, João da Cruz de Souza mata a mulher lá que cai da torre lá, no mar, não sei o que, da lua lá, do luar. Então, acho que para mostrar o amor irrealizável, o Machado mata a mulher. Ou para mostrar que nessa passagem de construção, por tudo que ela passou, esses dois mundos, né, essa bipolaridade que ela se insere, ela se mostra uma pessoa ativa, uma pessoa corajosa, como anteriormente eu falei, e ocorre ali uma desilusão amorosa ou até social, e ela perde as forças, né? Os cabelos de Sansão seriam, né? O amor seria a Dalila para ela. E aí ela meio que há uma desilusão, e isso a machuca de tal forma que ela perde a sua coragem para lutar e morre. Uma teoria minha, mas não sei. Tem outra teoria aqui também que eu vou perguntar para o senhor, mas vamos por partes. Beleza, Enzo, beleza. Para você, então, é uma solução do ponto de vista estético mesmo, dentro da escola, da tradição literária ali que o Machado estava disputando, né? Essa questão do amor irrealizável, especialmente perante uma mulher que tem uma agência muito forte na história e o amor dela praticamente não cabe naquele como resolução factível para a forma como o Machado pensa o romance e tudo mais. Uma hipótese boa. Vamos pensar aí, vamos ver se tem mais gente aí, outras pessoas. Sara, você está por aí, você que falou que não gostou, por que você acha que ela morre? Assim? Você ficou indignada com a morte, mas por que você acha que ela morre? Eu acho que porque a Machado ia assistir em você alguma coisa trágica, né? Alguma coisa do tipo que seria impactante. Então, por trazer aquela figura, né, ao mesmo tempo pertinente, meiga, né, ao mesmo tempo conseguir gerenciar tudo, o que aplacaria ela seria a morte. Eu falei, nossa, gente, vai calar. Porque no meu entendimento, o percurso todo, né, eu achava que... Peraí, como... A Sara foi interrompida ali por uma criança, por um bebê. Acontece, né, gente? Acontece. Vocês viram, inclusive, circulou muito no Twitter. Na última semana, o professor que está dando aula. Pronto. Volta aí, Sara, volta aí. Então seria como se fosse um dos pontos altos, talvez. E talvez não teria todo esse encantamento que a obra tem se não acontecesse talvez isso. Então, até comecei a pensar nisso agora durante a reunião sobre isso. E por mais que eu tenha ficado decepcionada, ainda estou decepcionada, frustrada quanto a isso, imagino que foi algo para gerar até mesmo um certo tipo de comoção mesmo, a morte da Helena, já que o percurso inteiro do livro, né, foi trazida como uma mulher forte, até mesmo assim, devido às situações difíceis que ela passou, até de reconhecimento, né, familiar, e aí se deparar com a morte, acho que foi um dos pontos altos, assim, isso, a questão do realismo também. Então, acho que talvez, por também se tratar de Machado de Assis, teria que acontecer algo vinculado a isso, né, algo trágico. Massa, Sara, massa. Você até escreveu ali um pouco, né, dialogando com o que você falou, para dentro desse, pensando um pouco que a morte de Helena tem a ver um pouco com essa verve machadiana
de sempre colocar uma pitada para quebrar com qualquer tipo de idílio, né? Você achar que a vida é um romance, e ele traz dentro do romance dizendo como a vida é, né? A vida tem morte, tem tragédia, tem corrupção, a vida tem sacanagem, a vida tem gente réptil, como ele chama lá o Camargo e tudo mais, enfim, tem suas vibras, ou tem a morte, né? Tem o padecimento mesmo ali da força vital. Então tá um pouco nisso, e talvez isso, como você expressou, tenha a ver até para criar seria uma solução muito fácil, não é do feitio do Machado, terminar com um final feliz, né? Ali já estava o Machado anunciando, talvez o que ele vai aparecer mais nos anos 80 em diante, né, do século XIX, o Machado que rejeita soluções fáceis, e ali a solução mais fácil, mais óbvia, seria viver juntos felizes para sempre, né? Resolver a questão entre o Estácio e a Helena, e não, ele joga aquele sentimento, né? Ele brinca com o sentimento que o leitor pode ter, né? Brinca e causa esse sentimento no leitor. Duas hipóteses muito interessantes e boas do ponto de vista da análise estética da obra, né? Da análise de tentar pensar não só a Helena, mas dialogando aí com a verve machadiana de outros romances dele, de outras obras e tudo mais, né? Tem lá, por exemplo, no Dom Casmurro também, né? Que toda o final do livro é uma grande loucura, inclusive, né? Eu acho que você começa a ficar um pouco louco com toda a suspensão de realidade que tem um pouco ali dentro da mente da paranoia do Bentinho. Enfim, mas pensando um pouco, pessoal, alguém mais quer comentar sobre o que está rendendo essa da morte da Helena aí? Para você ver, Sara, por isso que é importante. Talvez se a Helena não tivesse morrido, tivesse casado com o Estácio e tudo mais, então eu estaria discutindo aqui essa parte hoje. Então, corroboro o ponto de vocês. Mas alguém mais quer falar disso? Alguém pensar por quê? O que sentiu e por que Salvador Machado escolheu isso? Quem não falou? Daniela, Mamed, Laís. Vai ficar só vocês dois aí. Vocês dois estão os participantes aí de hoje, Sara e Enzo. Mas para a gente pensar um pouco, pessoal, agora eu vou fazer uma pequena, como nunca existe pequena digressão. Quem fala para vocês uma pequena digressão, ele está mentindo, né? Porque não existe digressões pequenas. Geralmente a gente sempre faz grandes digressões. Mas para a gente pensar isso um pouco, minha gente. O Machado tem uma coisa que eu vou fazer um parênteses antes de a gente ir para a história em si. O Machado viveu em 1871. O que acontece em 1871? Lembra do nosso último encontro? Algo que impacta a história do Brasil muito fortemente. Uma questão jurídica, inclusive. É a lei do ventre livre. 1871, uma lei que muda a lógica da escravidão radicalmente no Brasil. Por que que muda? Porque a lei do ventre livre estabelece: não nascerá mais escravo nesse país. É um dos princípios da lei. Há uma outra questão. A lei do ventre livre, somada à lei do José de Queiroz, ela diz: daqui a 18, 19, 20 anos, vai ter mais escravidão no Brasil. Porque não chegam escravos, não nascem escravos, a abolição vai vir a quase modo natural. Ela vai acontecer, os negros não vai vir mais negros escravizados nesse país, porque não se nascem e não se chegam. A não ser que se revertesse a escravidão, como houve tentativas, inclusive, né? Reverter as próprias leis abolicionistas, no caso. Quando você muda a escravidão, que é a lógica básica da sociedade, é o grande antagonismo, senhores escravos, como a gente acabou de escrever, pensando o romance machadiano, os personagens, você muda a lógica da sociedade inteira, o que ela estrutura, a força produtiva do Brasil, a grande toque, inclusive, da expansão econômica naquele momento, que era o Vale do Paraíba, especialmente naquele momento o Oeste Paulista, se dá com a base do trabalho escravo, com a expansão do trabalho escravo no Sudeste do Brasil, Sul-Sudeste do Brasil. Então, quando você diz que a escravidão vai mudar, você vai mudar o Brasil. Tem um impacto muito grande naquela lei. E tem questões outras, mais microhistóricas ou microfísicas que a lei causa. Por exemplo, uma bem pequena. Até a lei do ventre livre, por exemplo, se eu fosse escravo do Enzo, eu uso esses exemplos, eu sei que esses exemplos são meio assim, nossa, pai, que exemplo feio que o Marcos usa, mas esse era o Brasil, esse é o país que a gente infelizmente não, né? Eu amo o Brasil, mas que infelizmente a gente tem essa história para trás, esse BO, como diria o Silvio Almeida. Mas se o Enzo é meu senhor, até 1871, o Enzo tinha poder absoluto sobre a concessão da minha liberdade. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? De que se eu
se eu tenho dinheiro, eu sou um escravo de ganho, eu consigo juntar o pecúlio e comprar o preço da minha liberdade. E vou e ofereço para o Enzo. Enzo, eu tenho o dinheiro da minha propriedade. Eu quero comprar a minha liberdade. O Enzo poderia virar e falar, não, eu não te concedo a liberdade. Isso até 1871. O senhor tinha poder absoluto sobre a propriedade escrava. Não existia nenhuma lei que constrangesse aquela propriedade. Mas, a partir de 1871, se eu consigo o dinheiro, trabalhei como escravo de ganho e tudo mais, consegui o meu dinheiro. E vou lá e viro para o Enzo. Enzo, você tem que me dar minha liberdade. O Enzo fala, não vou dar. Eu posso, por meio da lei, um escravo poderia fazer isso, como muitos fizeram, entrar no tribunal e requerer a minha liberdade depositando o dinheiro. Exatamente, ainda bem que tivemos ligama, depositando o dinheiro em juízo e a liberdade era obtida. Mais do que isso, eu não tenho dinheiro, mas tem uma sociedade beneficente, tem uma igreja, uma Nossa Senhora do Rosário dos Negros, tem um terreiro de candomblé que tem uma caixinha para comprar liberdade. Se esse terreiro vira e me dá o dinheiro e fala, compramos sua liberdade, o Enzo vai ser obrigado a me dar. Vocês viram tanto que isso mudou a sociedade? Antigamente, o Enzo tinha todo o domínio se ele quisesse. Não dou liberdade, azar o seu. A partir de 1871, ele é obrigado a dar. Continua perversa, é escravidão ainda. Mas tem uma questão, um direito do escravo. E do ponto de vista jurídico, isso é muito importante, porque o escravo tem uma demanda perante o senhor, uma demanda capaz de ser judicializada. O que isso significa? Que o Estado pode se intrometer na relação entre senhor e escravo. Isso não existia até 1871. Isso é a primeira vez que isso acontece. Isso desestrutura bastante a sociedade brasileira. Estrutura no sentido de mudar. Há uma norma que se impõe sobre a vontade dos senhores. E aí, diga aí, Enzo, que eu falo o segundo ponto, mas diga aí. Se o senhor permite fazer uma parte, o senhor deve conhecer bastante, é o Trato dos Viventes, né, do Alencastro. Ele fala sobre os 3 tipos de sociabilidade do catolicismo colonial. A gente vê esse papel aqui no Brasil, essa ausência de uma autoridade central, suprema, soberana, tanto por parte da coroa até, e da própria Igreja Católica, né? Ali preponderava o catolicismo ali mais devocional, mais pater-famílias, né? Ali mais patriarcal, dentro daquela propriedade que o Sérgio Buarque de Holanda descreve, né? A senzala, a casa grande e o engenho todo com a capela, e não a interferência do Estado e nem da própria Igreja Católica com padres, né? Ele até usa a expressão muitas rezas, menos missas, muitos santos, menos padres. Então, essa questão da interferência estatal que o senhor acaba de mencionar é um ponto crucial que o Estado, justamente até do contra-atualismo social, vem para isso, para livrar o homem ali da guerra de todos contra todos, da opressão, dominação e até arbítrios de um mais dominante, de um mais forte contra o outro, né? No estado de natureza. Era só isso mesmo. Obrigado. É isso, você trazendo o Alencastro, mostra como a lei do ventre livre ela é radical, porque ela é a primeira vez, e aí quando eu falo a primeira vez, a gente regride para a história do Brasil colonial, que é retratado no Trato dos Viventes. Desde o Brasil colonial, o senhor, e não uma autoridade central, uma autoridade estatal, tinha poder, o senhor que tinha poder absoluto sobre o escravo, e o Estado ou qualquer autoridade superior não podia se intrometer nessa relação. É isso, está colocado em 1871, muda isso. Em 1871 fala, o Estado pode sim, e o escravo tem o direito a requerer. Antigamente, no entrever entre senhor e escravo, se o senhor decidisse de uma maneira, azar do escravo. O que sobrava para ele era fazer revolta, ir para um quilombo, ameaçar o seu senhor e partir para a rebelião. A partir de 71, não. Ele pode pleitear para o Estado, pode ajuizar uma ação e vai ter direitos reconhecidos por uma lei, que é a lei do ventre livre, no caso. Portanto, tem uma mudança grande. E aí, foi muito bom você citar o Alencastro, porque esse argumento tem a relação lá com o Trato dos Viventes. O que isso gera? E aí, para além dos escravos, inclusive. Antes da lei do ventre livre, em 1871, quando uma pessoa conquista a liberdade dela, de novo, Enzo me deu, eu consegui comprar a minha liberdade. Antes de 1871, Enzo me concedeu a liberdade. No entanto, como que eu comprovo essa liberdade? Eu tenho uma carta de alforria. Mas quem atesta a carta de alforria? A veracidade daquela carta de alforria?
O Enzo, porque o Enzo era meu senhor, foi ele que assinou aquela carta. Se eu estou numa rua, passa uma guarda ou passa ali caçadores de escravos fugidos, e eu vou lá e mostro a minha carta de alforria. Eles falam, essa carta é falsificada, essa carta é mentirosa, essa carta é um documento. Se no Enzo não aparece e fala, não, eu, senhor, assinei essa carta e consegui liberdade para o Marcos. Essa pessoa pode passar por um processo de reescravização. O que esse quadro gera? Gera que mesmo eu livre, mesmo eu tendo conseguido a carta de alforria do Enzo, eu continuo dependente dele. Porque é ele que atesta a minha liberdade. É ele que me protege. É ele, pela lógica paternal, que controla aquelas relações sociais. Ou seja, esse é o mundo pré-1871. É o mundo, portanto, do livro Helena. É o mundo no qual os senhores têm muito poder e que não há instâncias de mediação pública, de que a razão, de que os confrontos, de que as controvérsias, de que as contradições e as negociações se dão no âmbito privado dos senhores de escravos. Toda essa volta, né, minha gente? Lembra onde é que a gente começou? Lá na morte de Helena. Eu fui começando a fazer para vocês toda uma digressão para a gente tentar entender um pouco a lógica daquela sociedade de 1850, que não é a lógica do momento que o Machado escreve. A lógica de 1876 é diferente de 1850 quando passa o livro. O que eu estou querendo colocar isso com 1850? Que esse poder senhorial, do qual o Estácio e a família dele são a base, ele é absoluto naquela sociedade. Uma sociedade que não consegue expressar contradições. Que o escravo, por exemplo, ele pode até ter conseguido a liberdade dele, pode até ter o dinheiro, mas ele não tem um espaço público para requerer isso. Não tem um Estado, não tem um judiciário, não tem uma arena política capaz de receber aquela demanda. Que os dependentes também não têm, porque aquela política, a hegemonia, há um acordo e um consenso feito pelos senhores. Não há expressão para o contraditório, não há espaço para negociação política, não há espaço fora da razão dos próprios senhores. É o que o historiador Wilmar Roloff de Matos chama, um livro chamado Tempo Saquarema, dessa hegemonia da classe senhorial que vai do final da regência, de 1831, até 1870, a véspera da Lei do Ventre Livre. Uma sociedade de poder absoluto, de um consenso muito dado, não só sobre a escravidão, mas sobre os lugares sociais. Para pegar, pessoal, a grande volta que eu fiz, e agora a gente vai chegar na Helena. A Helena, nessa sociedade de 1850, que é essa sociedade que naturaliza a hierarquia social, essa sociedade em que os lugares estão muito dados de escravos, dependentes, mulheres e tudo mais, são muito rígidos, não tem espaço para você botar crítica, contradição. A Helena não tinha como viver com a humilhação de saber que ela era, que ela não, ela sabia, né? Mas que os outros soubessem que ela não era filha do conselheiro Vale. Aquilo era uma humilhação muito grande para viver naquela sociedade e que ela não conseguiria conviver com aquilo, porque aquela contradição não era exprimível. Aquela contradição, aquele vexame dela não era cabível naquela sociedade. Inclusive, o segredo é isso, porque ela morre de medo que, se souberem que ela não é filha do conselheiro Vale, ela pode ser regredida à condição de dependente, que é a condição que ela está tentando fugir a vida inteira. Portanto, por isso que ela morre. Ela morre, e isso não é o Marcos que inventou essa hipótese. Ela morre, quem inventou essa hipótese é o Sidney Chalub, historiador, no livro Machado de Assis, historiador, no primeiro capítulo. Ela morre porque não tem como. É uma sociedade que constrange tantos lugares sociais, são tão rígidas as fronteiras, para o escravo, para o dependente, para a mulher, de que a Helena viveu aquele vexame, souber a verdade que ela não era filha do conselheiro Vale, mais do que isso, que ela viveu fingindo aquilo, ela não tinha opção. Ela falecia perante a própria contingência histórica. Talvez, se fosse depois a Lei do Ventre Livre, no momento que o Machado escreveu, se o livro passasse naquele momento, que é uma sociedade um pouco mais aberta, em que há mais espaço de contradição, espaços possíveis de negociação na esfera pública, talvez a Helena tivesse outro destino. Mas em 1850, ela não conseguiria viver ali perante aquele vexame. Beleza, pessoal? Por isso, assim, eu fiz uma grande volta, mas tem para pegar tudo, assim. A gente foi lá, Lei do Ventre Livre, voltamos, não sei o quê. E é nesse momento que o livro passa. É 1850, o momento de hegemonia da classe senhorial. Não há discussão na esfera pública sobre lugares possíveis.
Esses lugares, obviamente, eles são disputados. Helena faz isso no livro. Tem rebeliões escravas nesse momento acontecendo no Brasil. Mas dentro da arena institucional e política daquela sociedade, há uma hegemonia dos lugares impostos pela classe senhorial. Beleza, minha gente? Muita coisa, né? A gente falou bastante aqui só de Helena. Vamos para frente, então, pessoal, para a gente começar a falar do outro ponto que pode ser interessante. O Enzo até colocou em Escravo, Maria Firmina, uma situação semelhante da caça, cativo fugitivo pelos senhores. E não sei se você lembra também, Enzo, o que acontece lá na Escrava, o final. Depois que a Joana, que é a escrava que foge, conta a história dela, né, do rapto, do filho e tudo mais, e ela na frente do Senhor. O Senhor vai buscar ela com capataz e tudo mais. O que acontece com a Joana lá na escrava? Eu sei que no final ela morre, né? Ela morre. Outra mulher lá dá uma assistência para ela, oferece, infelizmente, né, comprar, eu sou meio sensível nesses termos, mas oferece comprar a alforria dela ali, libertar, ela estava fugindo, encontram, né? E depois o Senhor vem junto com o capataz, como o senhor disse, buscá-la. Ela já está ali bem doente, bem debilitada, né? Pela vida que ela levou, pela surra, né, punição que ela teve por fugir, o filho dela lá corre atrás dela, e me lembro assim, é um conto muito atual, infelizmente, mas que dialoga atualmente, né? Mas acho que ela morre, o Senhor vem meio que buscar o que é a propriedade dele, isso me remete até aos Estados Unidos, né? Que o negro liberto nos Estados do Norte, o pessoal do Sul poderia ir lá, sequestrar, trazer para o Norte. Entrou em território Norte, atravessou a fronteira, aliás, entrou em território Sul, vira escravo de novo. O filme 12 anos de escravidão mostra isso. Então, eu acho que eu me recordo é isso. Exatamente, né? Tem várias questões, depois vai falar um pouco, na próxima encontro é Maria Firmina, né? Mas lá no conto, ela também morre escrava, né? No caso lá do conto da Maria Firmina, na escrava, que é tida até como uma quilombola, algumas visões lá daquela sociedade, mas ela morre no final. Poxa, rapidinho, pessoal, vai vir aqui o povo cortar grama aqui. A rua aqui parece que eles cortam grama 3 vezes por semana. Rapidão, pessoal. Eu vou fechar a janela aqui. É uma cortação de grama que eu nunca vi aqui nos Estados Unidos. Acho que vocês já viram nos Estados Unidos, quando vocês veem coisa pública assim, as gramas estão sempre bem cortadinhas, porque eles são paranoicos com isso aqui. Mas lá a escrava, quando ela narra a história, ela vai narrar isso, o processo de escravização, a venda dos filhos dela, a perseguição, as torturas que ela sofria. E depois ela contar tudo isso, ela meio que desvanece também. É como se fosse um peso, dentro da lógica do conto, é como se fosse um peso tão grande ter contado todo o sofrimento que ela viveu, que ela não suporta lidar com aquela realidade 2 vezes. Né? Ela já tinha lidado sofrendo, mas ela contando e colocando aquilo em perspectiva é uma violência também para ela. Né? Mas tem uma questão, olhando a luz de Helena também, de que lá no final, no desfecho da escrava, também tem esse lugar da impossibilidade de se viver em liberdade no contexto de escravidão. E que, inclusive, a mulher branca vira para ela, mas eu compro e garanto a sua liberdade. Mas para ela não tem como. É uma impossibilidade para uma mulher negra, naquele contexto, viver em liberdade. Então, esteticamente, se resolve isso, como no caso da Helena. Ela desvanece, ela morre naquele contexto. Obviamente que Helena e a própria escrava, a Joana, são diferentes. Né? Uma mulher negra, fugitiva e tudo mais. Helena, ali, uma agregada e tudo. Mas que tem esses lugares que a morte representa a impossibilidade do lugar social. A morte estética, no caso dos romances ou dos contos, representa a impossibilidade de lugares sociais reais. Beleza, minha gente? Para a gente pensar isso um pouco. Então, vamos para o Estácio, né, pessoal? Fez isso, aboliu a escravidão, mas não integrou o negro à sociedade. Mais que isso, né? Não integrou e, no mesmo período, várias medidas para excluir o negro da sociedade brasileira. Né? A República vem com um projeto ali de que o Brasil tem que ser branco e os negros que se lasquem. Né? O projeto eugênico, o embranquecimento da classe trabalhadora, substituição de mão de obra, aquelas coisas que a gente já conversou por alto algumas vezes aqui. Mas vamos lá, pessoal. Estácio. Então, vamos entrar agora um pouco no Estácio, para a gente trocar uma ideia, que já apareceu em algumas falas de vocês também, né?
que vocês acharam do Estácio? O que vocês podem trazer aí do Estácio para comentários? Assim, algum comentário particular? Ou não, personagem não gostei, personagem meio relevante, tudo Eu mais. acho que teve muita resistência do envolvimento dele com a Helena por questão do amor incestuoso, né? Então, eu acho que foi na medida, tanto ele quanto ela, ter a personalidade que tiveram para ficar interessante nele. Massa, Sara. Eu só não entendi no comecinho que você falou, até que esse povo que faz esse barulho aqui, mas só tem como você repetir só o comecinho, Sara? Professor, pior que nem eu lembro. Mas, enfim. Mas você falou alguma coisa da personalidade dele. Falou? Ou não? Sinceramente. Eu acho que não, acho que eu falei que a medida. Sim, eu falei sobre a questão do envolvimento, o amor incestuoso, sobre a questão da personalidade de cada um ser na medida para ficar interessante o enredo, mas em específico a palavra que eu usei para falar no início não lembro, professor. Não, tá bom. Mas é um pouco isso, né? O envolvimento e um pouco essa relação que ele tem com a Helena, que é uma pergunta, né? O que vocês acham dessa relação dele com a Helena, né? Que tipo de paixão pode ser essa, né? Como é que ela se desenvolve, a paixão do Estácio com a Helena e se desdobra no decorrer da história? É uma paixão horizontal ou ela é perpassada por uma verticalidade? O que vocês acham? Especialmente Helena, talvez a parte da perspectiva da própria Helena. O que vocês acham? Eu acho que ela tinha mais pé no chão quanto a isso, ela era mais centralizada. Ela era mais pé no chão, né? Ela era uma pessoa mais racional, mais razoável, talvez até por essa posição dela, né? Ela sabia do segredo, ela sabia que ela estava numa posição vulnerável, sabia da mentira que estava por trás do próprio testamento do conselheiro Vale, e ela era nova naquele espaço também, então ela tinha que ter mais cuidados. Depois eu vou perguntar, vou colocar uma outra questão que talvez para a gente pensar isso, dessa postura dela em relação ao próprio Estácio. Diga aí, Enzo. Professor, assim, na perspectiva da Helena, eu acho que ela seria mais horizontal. Não sei se o Estácio tinha uma intenção deliberada de uma verticalidade, até uma superioridade ali, de submissão, de papel principal ao homem, mas eu até comparei com a obra do Bernardo Guimarães, de Escravizaura, que em Escravizaura a gente tem um casamento mais idealizado, com aquela salvação, aquele permanente, duradouro. Já a Helena não, ela fala que o casamento é necessário também, não só, né, mas também ter o amor, mas esse amor não é suficiente, esse amor não é duradouro, ele não vai ser o vínculo, o liame, que vai fazer permanecer o casamento. Então ela tem uma visão menos ideal, já traz aquele realismo machadiano, né? E foca muito na parte das moças, né? Os próprios títulos dos livros da fase romântica faz isso, e ela se apresenta dessa forma, né? Mais pé no chão, e concordo com o que a Sara disse, o senhor também pontuou em entrelinhas, mas ela tem uma perspectiva menos dependente do casamento. Então, para ela, é algo ali adicional, benéfico para ela, né? Porque tem o idealismo, tem o amor ali até incestuoso, mas tem incestuoso assim, né? Socialmente falando, né? Porque biologicamente não é. Mas tem o vínculo ali, e ela é mais assim, tá, existe o casamento, mas eu não acho que é a salvação do mundo, que é tudo para mim, eu acho isso aí, até horizontal, porque era irmãos. Então a herança estava ali, a família era a mesma, então não tem o casamento por ascensão social que tinha no caso do pai da Eugênia, né, que queria casar com o Estácio, já para isso. Então, vocês estão caminhando um pouco para dizer que tem uma certa horizontalidade entre os dois, né? Até por isso, por duas questões que eu estou sentindo no argumento de vocês. Muito pela própria questão dela ser irmã, né? Ela ter sido integrada à família pelo testamento, e também pela postura crítica da Helena em relação àquela sociedade, em relação ao próprio irmão. Ela consegue ter opinião própria e tudo mais.
Mas para jogar para vocês, assim, vocês não acham que em alguns momentos, ou em vários momentos do livro, nas entrelinhas, essa hierarquia está muito dada entre os dois, de que Helena tem que fazer várias voltas, inclusive esconder várias questões do Eustácio, porque ela está numa posição vulnerável na relação. Ela mesma, Eustácio, você esconde lá nessa caminhada, na cavalgada, inclusive, primeira, ou na primeira, numa outra cavalgada. E o Eustácio meio que questiona a Helena, né, de por que ela tem escondido essas coisas. E ele fala, né, que ela vai e fala, não, mas eu sou grata eternamente a vocês. Ela está nessa posição de gratidão. Eu sou grata a essa família eternamente. Mais do que isso, a lógica do segredo que no extremo vai levar à morte. De que ela não pode revelar aquele segredo. Não poder revelar o segredo é de uma pessoa que está na posição horizontal ou que há uma relação vertical imensa nessa relação, inclusive que leva ao desfecho mais extremo, que é a própria morte de um personagem. Diga aí, Enzo, diga aí. Professor, eu acredito que há, em algumas passagens, né, a questão da verticalidade, mas não rígida, não vinculante, ali, de subordinação, né? Trazendo para o direito público e administrativo do Brasil hoje, seria tipo uma autarquia, a Anvisa e o Ministério da Saúde, e não o Ministério da Saúde e a FUNASA. Então, eu vejo muito essa parte, né? Que ele mais tinha um controle, um questionamento, ei, me explica isso daí, a própria cavalgada com o pajem da Helena, que era escravo, né? Vicente, eu acho. Então, mais esse controle, essa fiscalização dele, e realmente essa posição dela para com ele do segredo que o senhor pontuou, não acho que seja uma questão... Esse assunto está muito em voga hoje, né? Então, tudo que a gente fala, a gente pensa em questão identitária, questão progressista de gênero. Então, assim, eu não vejo uma questão de gênero, mas de classe social, né? Entre ela e ele nessa questão de segredo, né? Em que ele está numa posição ali de nascença, ele é um homem de herança, que o pai faleceu e ele assumiu tudo, ele que abriu o testamento, que executou o testamento, que dava os poderes, a herança para ela. Então, eu vejo essa questão mais de classista, mais social, assim, e não pela relação amorosa que eles tiveram, ou por ele ser um homem e ela ser uma mulher. É exatamente isso. Tem uma questão de classe aí, tem um romance, tem uma relação afetiva entre os dois, mas ela é estruturada por uma relação de classe que não é uma relação de classe qualquer, né? Uma relação dentro dessa sociedade que a gente acabou de descrever um pouco, senhorial, escravista, em que os lugares são muito rígidos. O que é interessante? Então, a gente consegue ver que tem uma relação afetiva, mas que ela é escrita e rasurada por uma lógica, por um pertencimento, não, ela é estruturada pela lógica de classe daquela sociedade. E a Helena consegue jogar com aquilo, por ela ser muito sagaz, né? Ela sabe que ela está numa posição de desvantagem, por ser agregada recente à família, por ela estar mentindo, ela saber dessa mentira que está por trás do testamento, mas ela joga com aquilo. Ela se coloca, ela é uma sujeita naquela história, né? Ela é uma pessoa que tem uma agência muito colocada, ela é uma personagem passiva no romance, mas tem uma relação muito dada. E tudo, na construção do argumento da história, expressa essa verticalidade. Você falou uma coisa que é muito importante, Enzo, que é abrir o testamento. O Enzo não, o Estácio, pô, já chegando no final do dia, trabalhando desde louco, ainda tem depois um debate, depois daqui do nosso encontro, a gente vai ficar cansando, vai pifando a mente no final do dia. Mas o Estácio, ele tinha o poder dele de destino era tão grande que ele podia não abrir o testamento. E essa era uma hipótese colocada, né? O Camargo vira para ele, será que executa? Será que isso não foi um excesso muito grande do conselheiro Vale? O Estácio fala, não, vamos abrir o testamento, vamos integrar a Helena e vamos executar da forma como meu pai estabeleceu. E o doutor Camargo vira para Úrsula e fala, eu não entendo essa satisfação do Estácio. Por que ele está tão feliz em integrar essa mulher? No final da cena tem isso. Porque ele está satisfeito porque ele está executando a vontade dele. Ele é senhor. Ele está assumindo o momento de abertura do testamento é o momento que ele está ocupando a posição que era do pai dele, que é de ser senhor, que é de dominar aquela família, dominar os negócios, dominar os corpos, dominar os afetos. Mostra justamente o poder.
O testamento tem muito significado na sociedade senhorial, porque é isso. Para a gente pegar o exemplo do livro, né? O Conselheiro Vale morre, ele o testamento é um arbítrio e um capricho do Conselheiro Vale, porque ele coloca uma verdade inconveniente para a família e exige o cumprimento daquela verdade, né? De que vocês têm que integrar a Helena. Vocês têm que não só dividir a herança material, mas vocês têm que, inclusive, ceder afetos para a Helena. Então, a vontade testamentária é uma vontade senhorial muito forte, e por isso que o Estácio tem satisfação, porque ele se coloca naquele lugar de senhor. Ele tem um poder absoluto muito grande. E eu acho que é interessante ver essa relação dele com a Helena a partir desse lugar de senhor, porque o lugar de senhor não é qualquer lugar. Não é o lugar, por exemplo, do patrão e do operário, muitas vezes, numa relação de classe mais capitalista colocado, a sociedade sem escravidão e tudo mais. Ou outras relações de poder, como exemplo, professor e aluno, pais e filhos, enfim. O senhor na sociedade escravista, ele se constitui subjetivamente como o senhor do mundo. Ele pode submeter pessoas, ele pode estuprar pessoas, ele pode vender crianças, ele pode arrendar barrigas de mulheres. É um poder tão absoluto da realidade que ele tem controle sobre isso. E a Helena tem consciência e dialoga com o Estácio nesse sentido. Por exemplo, ela nunca expressa uma discordância direta ao Estácio. Vamos pegar o exemplo da primeira cavalgada, lá que foi citada, que eu depois vou usar um pouco para a gente pensar. A Helena quer cavalgar porque ela quer encontrar o pai dela. Ela já sabe disso. Só que ela não fala de primeiro, eu quero cavalgar. Eu exijo que eu cavalgue. Ela fala, eu, lendo esse livro de geometria, vi uma amazona na janela e me deu muita vontade de cavalgar. Você pode me ensinar, Estácio? Ela já sabe cavalgar, mas ela não fala, eu quero cavalgar ou você me leva, Estácio. Ela vai sugerindo, ela vai jogando. É um pouco aquele flash de balada, né? Que você quer fazer uma coisa, só que você vai fazendo assim, você não chega direto. Ela joga com aquela relação de poder. Ela não pode porque ela sabe que está dialogando com um poder muito maior que ela, que é a vontade do senhor, que é o Estácio. Ela dialoga com aquilo, né? O que é interessante, né? A gente consegue ver Helena, mas a gente consegue ver, a partir da agência da Helena, o mundo dessa classe senhorial. Que o mundo, para você convencer, inclusive, esse senhor, não é com argumentos racionais, não é com a verdade, não é com o confronto público. Você tem que jogar no próprio jogo dele, porque ele tem que se convencer dentro das verdades dele. Ele tem que se convencer dentro da percepção de mundo, porque o mundo é ele que cria. O mundo não é uma tensão com realidade. O mundo não é uma tensão com outros sujeitos. Porque o Senhor tem um poder absoluto sobre a realidade. Um poder absoluto sobre o Estado, sobre outros sujeitos, sobre a realidade, sobre as normas. Diga aí, Enzo, para a gente pensar um pouco essa subjetividade do Estado para pensar a subjetividade da classe senhorial naquele momento. Diga aí, Enzo. O senhor abriu minha mente, né? Assim, quero agradecer também, mas assim, não tinha pensado nessa perspectiva, né? Porque a gente pega aqui o romantismo brasileiro, principalmente a prosa de José de Alencar, a gente vai pegar ali a questão amorosa, relação subjetiva, né, de um casal, e não essa parte mais de classe social. Até no Indianissa, a gente vai pegar a questão de nacionalidade, questão étnica, e não de classe social. E isso vem muito... vem numa hora muito boa assim, esse pensamento para mim, porque o próprio Machado de Assis ele tem essa tradição, né? Ele usa muito o Mastré, o Stendhal, ele tem esses dois autores como assim boas referências para ele. Ele faz muitos links, tem outros livros também com a questão da Europa toda, da literatura e história da Europa. E aí vem essa posição da classe. Porque quando a gente pega o romantismo, o romantismo europeu, a gente tem muito mais essa questão de classe, da questão da nobreza, a questão a herança cavalheiresca. E aqui no Brasil, como a gente não teve nobres, propriamente dito, a gente teve aqui o senhor de engenho, a gente teve aqui a elite cafeeira, depois a política, né, e a industrial. Então, a gente vê essa questão de classe aqui, né, na obra Helena, e até me remete, foi quando eu comecei a ler o livro, porque no Machado, os títulos, como foca no nome da pessoa, tem muitos debates, né? E aí eu faço parte de um grupo de literatura que o pessoal debate muito o título de livro, né? A gente estava debatendo até o de Quincas Borba, se é o velho que morreu ou o cachorro.
E aqui no Helena, eu pensei isso, será que o Helena, já que traz essa perspectiva de classe social, na hora que eu estava lendo, que eu comprei o livro, estava lendo, eu pensei essa perspectiva de classe social, mas não financeiramente falando, e sim posição de liberdade ou não, já que a temática do semestre aqui da gente é a escravidão, né? Então, eu pensei, será que o Helena Machado, já que ele se inspira demais nos latinos, não é os helenos da Hélade, né? O legislador Solon, né? Aboliu a escravidão, será que não é isso? Que ele botou o nome nela? E agora que o senhor fala essa questão da classe social, do domínio senhorial do Estácio, a gente pode perceber isso, que apesar da Helena estar na mesma família, ter até um vínculo ali com ele, a gente percebe ela meio que passiva numa decisão, a gente percebe ela com menos coragem, menos decisão, por ele estar numa posição que a vergonha e o segredo dela vai mostrar isso, de que ele é superior, por ele ser o senhorio, por ele ter o poder que veio do pai dele, que provavelmente deve ter vindo também do avô, e assim sucessivamente. Então, isso foi uma sacada, e eu concordo, isso é um fato, e reproduz no enredo essa questão de dominação, essa questão de preponderância, né? E de uma passividade em que ela não delibera, não diligencia diretamente, ativamente, por não estar na mesma posição de exigir que está o Estácio. Eu acho que é isso. E que é isso, né? A Helena tem ela tem a consciência do poder do Estácio e dessa lógica da dominação senhorial, mas ela consegue, nesse exemplo mesmo que eu dei para vocês, ela consegue vencer o Estácio, né? Porque ela vai conseguir lograr fazer as cavalgadas, e fazendo cavalgadas solitariamente ou com um pajem, ela vai conseguir visitar o pai dela, né? Ela joga com aquilo, né? Ela sabe, tem consciência do poder do Estácio, que ela tem que convencer o Estácio dentro dos termos dela, que ela não pode falar diretamente, mas ela faz essa negociação e consegue. Ela consegue chegar no objetivo dela, porque muitas vezes, inclusive, era lógica que os dependentes e que os escravizados tinham para conseguir zonas de liberdade. Ela cita, por exemplo, o exemplo do escravo, que é muito parecido dela também. Esse escravo aqui, Estácio, você pode pensar que ele está perdendo tempo, mas, ao meu ver, e porque ela compartilha com aquele escravo uma posição de dependente, né? Daqui a pouco vai acabar, minha gente. Então, só para a explicação. Mas por que a Helena talvez entende tanto aquele escravo? Porque ela vê a disputa da liberdade, a construção da liberdade de outras formas. O Estácio, liberdade é igual propriedade. A propriedade, meus bens, me possibilita não fazer nada, dispor do meu tempo, andar mais rápido, andar devagar, viver de brisa, como ele fala, né? A Helena vê que a liberdade pode ser feita na negociação. Que o escravo que diminui o passo, ele constrói uma pequena liberdade ali. Que num jogo de palavras, você usando uma piada, você ali e tudo mais, você conseguir conquistar a liberdade. Muitas vezes, pessoas de classe, inclusive mais baixa até hoje, quem tem essa origem sabe, que você não consegue, você pode ter um ódio da vida, você pode ter um ódio dos ricos, você não pode expressar isso toda hora. Você tem que saber jogar o jogo, você tem que saber fazer ali a negociação. É o que a Helena faz, e que a liberdade está nessas frestas, a liberdade está nessa forma de você se colocar como sujeito, mesmo que os senhores não estejam vendo que você está se colocando como sujeito. É isso que eu acho que é uma questão que é bem interessante. E a Helena tem uma sacada para concluir um pouco nessa conversa. Emílio, já vou concluir aqui. Vai concluir 2 minutos só para dar esse último exemplo, minha gente. Nessa conversa, a Helena vai e fala, o Estácio vira para ela e fala, Helena, mas você então está querendo legitimar a escravidão. E a Helena, ela fala, não estou não, Estácio. Ele fala, você está sim querendo legitimar, passar um pano, e ele fala que a escravidão é a pior coisa do homem e tudo mais, mas ele é senhor de escravo, né? Mas enfim, isso é outra conversa. Se tivesse mais tempo, a gente podia entrar nela. Mas só para pegar o argumento da Helena. A Helena vai e fala, tá bom, não vou falar mais disso, Estácio. Mas essa burra boema que me está conduzindo. E aí já tem uma coisa, né? Escravo, naquela época, era tratado como animal, muitas vezes. E ela está fazendo um paralelo, né? A Helena está
fazendo a crítica sem mostrar que ela está fazendo a crítica. Ela vai e fala, a burra Moema. Essa burra Moema, ela deve se orgulhar de me servir, que era a visão que os senhores tinham, né, da escravidão benigna, que a escravidão era boa para os escravos, que os escravos tinham que ser agradecidos, o bom negro, né? O negro bom escravo é igual a burra Moema, que é agradecida. E no final ela fala, mas talvez essa burra Moema tenha um ímpeto, com essa mexida de cabeça, de que ela quer sair correndo por aí. O que a Helena fala? Né? De que os senhores, comparando a burra Moema com o escravo, tem essa visão de que os escravos gostam da escravidão, de que os escravos corretos são o bom negro, o negro ali confraternizador, que não reclama. Mas a Helena consegue captar, ela usa a metáfora da burra Moema, mexendo a cabeça, mesmo meio que querendo sair correndo, de que fala assim, essa visão de que o negro aceita a escravidão é uma ideologia, como eu penso, como uma representação que eu crio da burra Moema. Porque se você analisa as entrelinhas, o escravo está doido para fugir. O escravo está doido para ir embora daquela relação. E é a análise que ela faz. Então, ali ela reverte a pergunta. Eu não estou legitimando escravidão nenhuma. É vocês, classe senhorial, que legitimam. Tanto que depois ela vai desenvolver, inclusive, a relação com o Vicente. E aí, só para a gente finalizar isso mesmo, como tem essa crítica na entrelinha. Talvez a Helena ela é tão bem trabalhada porque é a posição do Machado. E o Machado aí é radicalmente diferente do José de Alencar. Não só em termos estéticos, mas o Machado ele é um sujeito de origem pobre, sujeito negro, um sujeito que vai ascender socialmente pela política de dependências, pela política de favores e tudo mais, mas ele não é igual ao José de Alencar, que é senhor, sempre foi senhor, e defendeu a política senhorial. O Machado ele consegue acessar como dependente. E todo momento se vê que o Machado é um outsider também naquela sociedade. Que ele é brilhante, ele consegue acessar aquela sociedade porque ele é extremamente brilhante, mas ele tem que jogar no segredo também. Por isso que é importante ler as obras do Machado, que são críticas vorazes àquele sistema, mas está tudo na entrelinha, porque ele não pode falar abertamente. Aquela sociedade não tolera a crítica aberta, como não tolerava a crítica aberta da Helena. O Machado está escrevendo sobre ele também. Então, acho que isso é interessante ler, não só nesse livro, como, por exemplo, em outros, né? Memórias Póstumas, que é uma crítica voraz aos senhores, só que o Machado não fala abertamente. Ele se vale da mente do senhor para criticar os próprios senhores, mas sem dizer que está criticando abertamente. Beleza, pessoal? Várias coisas, a gente podia discutir mais ainda sobre o livro, mas como a Emily já pediu para fechar aqui, foi excelente hoje, pessoal. Acabei sempre falando muito, mas acho que a dinâmica fluiu bem mais nesse sistema da gente trocar mais ideia, eu jogar as perguntas para vocês e tudo mais, né? Beleza, pessoal? Vocês gostaram aí? Professor, agora eu me senti frustrada por estar entendendo realmente, agora, ponto por ponto. Porque cada tal. Vou chorar, gente, sério. Ao mesmo tempo, frustrante saber que eu me senti frustrada por estar vendo de uma maneira mais superficial. Não, mas, mulher, essas coisas, eu leio Machado desde a adolescência e tudo mais. Mas muita coisa eu comecei a pegar lendo agora, nos últimos anos, que eu comecei a dar aula, e aí fui para crítica literária e tudo mais. Mas é porque o Machado é muito denso. O Machado a gente tem que ter mais de uma vida para decifrar essas coisas todas, e mesmo assim a gente não vai conseguir decifrar. Então, assim, eu não sei, Sara, se você é aluno do IDP, mas eu convido, porque eu trabalho muito Machado lá na minha aula de Direito e Literatura. A gente, caso vocês tenham interesse, todos estão convidados para as aulas. Você não é, Sara, mas eu pretendo fazer esse curso, um curso de extensão. E aí eu devo divulgar, não sei se você me segue no Twitter, nas redes sociais, quando eu fizer o curso de extensão sobre Direito e Literatura, vai ser para alunos não do IDP, para alunos de fora. Não só do IDP, mas para alunos de fora também. Beleza? Tem que só acabar a tese aqui. E tudo mais que eu tenho que defender. A Dani falou aqui, professor, não falei antes, também não estudava direito, enfim, por isso não tem uma... Ficar esse clube do livro, mas estou adorando participar, mesmo que apenas como ouvinte, aprendendo muito. Massa, Dani. Massa, e mulher, fale aí, pô. Ninguém aqui da literatura também não, deve ter alguém aí, talvez. Mas a gente vai falando aqui, é bom que vocês falem que a gente vai trazendo as coisas. Isso que é importante. Daqui a um mês, pessoal, não sei a data certa, mas eu jogo lá no grupo, iremos ler
Úrsula, da Maria Firmino dos Reis. Beleza, pessoal? Um romance ali da nossa primeira escritora negra, maranhense. Beleza, pessoal? Então é isso. Foi excelente aí o nosso debate e a gente se vê daqui a um mês. Qualquer coisa que vocês tiverem, é só perguntar lá no nosso WhatsApp ou me mandar um e-mail. Beijo, pessoal. Obrigadão demais. Obrigado, professor. Boa tarde. Falou, Enzo. É nóis, cara.